Pensa comigo. No meio de uma onda de crise de saúde, tipo um surto de dengue, cada segundo conta. Velocidade pode literalmente salvar vidas. Mas como a gente garante que um produto essencial, como o repelente, chegue rápido para quem mais precisa? É exatamente esse o problema que a PharmaRepel, uma plataforma de inteligência artificial, quer resolver. Bora entender como essa tecnologia funciona na prática? E essa frase, acho que ela resume tudo. A gente não para pensar, mas por trás de cada frasco de repelente na prateleira da farmácia tem uma rede de operações gigantesca, uma linha de frente que ninguém vê. Quando tudo dá certo, ótimo, a gente nem vai notar. Mas e quando falha? As consequências são enormes e comunidades inteiras sentem o impacto disso. E no centro de tudo isso tem gente de verdade, gente como a Mariana. Ela é gerente de operações e coordena fábricas, fornecedores e caminhões. Tudo para que o repelente chegue no destino final. E para a gente ter uma ideia do tamanho da responsabilidade, vamos dar uma olhada no que é o dia a dia dela. É uma missão constante para manter essa engrenagem toda rodando, sem parar e sem falhar. Imagina só o malabarismo que é a rotina da Mariana. De um lado, ela tem que juntar os dados de produção e de estoque, que vêm de vários sistemas diferentes, que muitas vezes nem se conversam. Do outro, ela tem que ficar no olho do preço de matérias-primas-chave, tipo a icaridina, que é o componente principal de muitos repelentes. E como se não bastasse, ela ainda precisa escutar o que o consumidor está falando na internet. Tudo isso com o objetivo de fazer a cadeia de suprimentos fluir como um rio, sem nenhuma barreira. Só que toda essa rotina, todo esse planejamento é colocado à prova quando acontece o inesperado, um verdadeiro teste de fogo em escala real. A crise da dengue explode e a busca por proteção, claro, dispara também. E o primeiro sinal vem assim de forma oficial, um alerta. Para muita gente é só uma notícia preocupante, mas para Mariana é o tiro de largada para uma corrida contra o relógio. E o problema se torna muito real. Os casos de dengue não só aumentam, eles explodem em 3 estados diferentes ao mesmo tempo. De repente, a demanda por repelente não só cresce, ela se multiplica. A pressão em toda a operação fica simplesmente gigante. Tá, mas por que isso vira uma crise de gestão para Mariana? O problema é que a informação ela precisa para agir rápido está toda espalhada. Dados de venda, de estoque, de produção, cada um num sistema diferente. Para dar conta da crise, ela precisaria de uma visão clara, imediata e automatizada para saber onde mandar o estoque, onde produzir mais. E a urgência ela não perdoa, não dá para esperar. E é exatamente nesse cenário de dados espalhados e urgência máxima que a tecnologia entra em campo como uma aliada, uma solução de inteligência artificial que chega para transformar esse caos de informações em decisões claras e rápidas. E o processo ele é bem inteligente. Primeiro, a plataforma ela junta tudo. Ela coleta e organiza os dados de tudo quanto é fonte. Depois, a plataforma vai analisar e classificar, separando o que é só ruído do que realmente é importante. Então, a partir daí, ela não só aponta o problema, como já recomenda o que deve ser feito. E o que talvez seja o mais incrível é que a plataforma consegue simular o futuro, responder questões do tipo: o que acontece se eu mandar mais estoque para o estado X? E um dos superpoderes dessa plataforma é a análise de sentimentos. Pensa que a IA é um ouvido gigante que fica escutando milhares de comentários de consumidores em tempo real. Ela consegue sacar se o pessoal está falando da embalagem, elogiando a fórmula ou achando o preço caro. E tudo isso vira um relatório simples e direto para os fornecedores do dia a dia. É um feedback de mercado quase que instantâneo. E toda essa inteligência ela pode virar ação, ação concreta e o mais importante, ação rápida. Ao invés de levar semanas analisando planilhas, a plataforma recomenda em horas. Como, por exemplo, indicar um aumento de produção na fábrica de uma região que esteja mais perto do foco da crise, ou então ajustar os preços em uma outra região porque a matéria-prima subiu. São situações estratégicas com base em dados, na velocidade que a emergência pede. E talvez a maior revolução disso tudo seja a simplicidade. A Mariana não precisa ser uma cientista de dados. A Mariana simplesmente pode perguntar como se estivesse conversando. Qual o risco de faltar estoque no norte? E a IA não devolve uma planilha gigante. A IA simplesmente responde com gráficos fáceis de entender e planos de ação.
O acesso à informação de qualidade fica tão simples quanto bater um papo. Ok, tudo isso na teoria funciona bem, mas e na prática? Qual é o impacto real dessa mudança? Bom, é a passagem do caos de só reagir aos problemas para o controle, para a ação planejada. Então vamos entender os resultados dessa plataforma. A diferença ela pode ser gritante. O antes era aquele mundo de planilhas que nunca batem, estoque parado no lugar enquanto falta em outro e uma reação sempre atrasada. O depois já é um painel único, uma fonte da verdade onde o estoque se move de forma inteligente para onde precisa e todo mundo, da fábrica à farmácia, trabalha em total sincronia. Agora vamos falar dos números. Uma redução de 80% em tarefas manuais, 80%. Isso não é só ganhar tempo, é liberar as pessoas para pensar em estratégia, em como antecipar para a próxima crise, em negociar com fornecedores, usar a inteligência humana onde ela realmente importa. E tem outra métrica aqui que é importante, 40% a menos no tempo de resposta a um pico de demanda. Numa crise de saúde, essa agilidade não se mede em dinheiro, se mede em vidas protegidas. É a diferença entre o repelente chegar na prateleira antes ou depois do pico de transmissão da doença. No final das contas, o resultado é esse. A cadeia de suprimentos deixa de ser um monte de peças soltas e passa a funcionar como um organismo vivo, único e sincronizado, quase como um sistema nervoso que sente a mudança lá na ponta que é a farmácia e manda um sinal instantâneo de volta para a fábrica. Mas apagar o incêndio de hoje é só o começo. O verdadeiro poder dessa tecnologia está em construir desde já uma cadeia de suprimentos muito mais forte e preparada para resultados do futuro. E essa construção, claro, ela não é mágica. Ela segue um caminho bem claro. Começa com a base, arrumando a carga dos dados nos primeiros 3 meses. Depois, a gente começa a organizar a inteligência artificial para rodar, os primeiros testes ali de previsão. E em seguida, a coisa ganha escala, com muito mais automação, muito mais simulações. E por fim, entra num ciclo de melhoria contínua. É uma revolução passo a passo de toda a solução. E aí o impacto vai muito além da logística da empresa. Os dados gerados podem, por exemplo, ajudar o governo a criar políticas de saúde pública, mostrando onde os surtos têm mais chances de acontecer. Os insights dos consumidores podem inspirar novos produtos de prevenção. E essa plataforma se torna um modelo, uma referência de como criar cadeias de suprimento mais inteligentes e sustentáveis, não só no Brasil, mas também no mundo. Isso tudo nos leva a uma última reflexão, que na verdade muda o jogo completamente. A tecnologia nos dá a chance de parar de só apagar incêndios e começar a evitar que eles comecem. E a pergunta que fica é essa: e se a gente pudesse prever a próxima crise em vez de só reagir a ela? E se a gente pudesse, de fato, nos tornar arquitetos da prevenção? Pharma Repel.